Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos começar a sessão dos bolos. A semana retrasada, 2 ou 3 semanas atrás, a gente fez os pães, né? Eu apresentei para vocês a nossa padaria e agora nós vamos apresentar a nossa confeitaria. Então hoje nós vamos começar com 2 bolos, tá bom? Então, para começar esse trabalho, esse bolo que eu vou fazer aqui, vocês podem fazer com isopor, com uma caixa redonda ou uma caixa quadrada, né? Vocês vão usar a imaginação de vocês, a criatividade de vocês. Só que para simplificar e para ficar assim mais barato, porque às vezes a pessoa pode não ter assim condições de comprar um isopor, ou não tenha onde vocês moram, coisas assim. Então, eu vou improvisar aqui, eu vou fazer um bolo de 3 andares, e aqui, ó, eu já fiz com uma caixa, eu recortei uma caixa com a número 8, não, a número 9, a número 7 e a número 6. E aí, vamos colocar uma em cima da outra. Agora, eu vou colar essa última aqui, que vai ser o topo do bolo, tá bom? Aqui é bem simplesinha, como fosse fazer as caixinhas de micro-ondulados de papelão, né? E aqui vamos fazer assim, ó. Espera mais um pouquinho. Agora vamos cortar aqui. Deixei um espaço grande aqui para ficar assim com mais firmamento essa caixa. Para vocês verem que eu tô fazendo assim de qualquer jeito, porque não é para ficar assim com beleza, por causa que eu vou encapar essa caixa. Esse aqui é o resultado. Ela vai ficar assim. E aqui ficou esses 3 tamanhos aqui. A primeira caixa é de 25 centímetros de diâmetro. A segunda eu fiz de 19 centímetros e a terceira eu fiz de 15, tá bom? E agora nós vamos encapar essa belezura aqui. Aqui, ó, eu tô fazendo a massa de papel, só que dessa vez eu fiz com a massa com o papel higiênico. Porque essa massa, eu quero que ela fique uma massa assim mais delicada, mas assim que não fique tão grosseira, tão rústica igual a de papelão. Então, eu fiz aqui, ó. Aqui eu coloquei 2 rolos de papel higiênico, coloquei 2 xícaras de medida, aquelas xícaras de medida mesmo, de trigo, de farinha de trigo, e 2,5 de cola, como se fosse a outra mesmo. E aí o sabão e o sal e só. E aí ela ficou assim, desse jeito. E agora eu vou encapar essas caixas aqui. E como eu quero acabar logo, para vocês verem isso aqui logo, eu vou colocar ela no forno, tá bom? Então, aqui nós vamos começar com a nossa, molhando a mãozinha, né? E aí nós vamos começar com a nossa massinha aqui. Não precisa deixar muito grosso. O amor é uma teoria explicada por gente, não parece. Então agora aqui, ó, eu vou passar essa espátula aqui um pouquinho para ficar assim o mais assim liso possível, né? Se eu não fosse colocar no forno, eu não precisava cobrir todo isso aqui. Porque aí eu colocaria essa parte aqui, eu colocava só aqui a massa, né? E colocaria aqui já, ó. Entendeu? Mas como eu vou colocar no forno e isso aqui é de papel, não vai dar certo. Então eu tenho que cobrir o máximo para não queimar o papel, né? Mas se for deixar secar no ar livre, já pode montar o bolo assim. Põe as caixas aqui e só vai montando nas laterais, né? Nas beiradas. Essa espátula aqui vocês podem improvisar também. Caso não tenha espátula, pode ser com uma colher.
Vai esticando a massa, porque não precisa deixar essa massa muito grossa. O dia foi no ar. Então aqui, ó, eu vou colocar essa toalha de banho para o papel ficar mais estável aqui, para ele ficar mais duro, o papel. E já estou acabando aqui. Quando a gente tá fazendo assim, a impressão que dá é que não vai dar certo, né? Mas vai dar certo sim. Ele não vai ficar assim liso, 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 porque não é uma pasta americana, né? Ele vai ficar um rústico leve. Não vai ficar assim tão grosseiro como se fosse de papelão. Então agora eu vou fazer uma leve textura aqui em cima. Vocês podem colocar uma tampinha, ó. Explicada por gente. Às vezes fica uma parte assim mais esburacadinha. Põe um pouquinho mais de massa e ó. Então agora eu vou colocar ele no forno. Porque some o chão. Foi um sonho que morreu. Se o que acabou nunca. Então, essa primeira parte, a parte de baixo, já saiu do forno. Ficou 25 minutos no forno, 500 graus. Agora aqui eu já vou colocar os dois para assar. Então agora nós vamos montar. We've been fighting forever. Gone over this 1,000 times before. Então, na parte de baixo, eu quero colocar essa renda aqui. Eu vou recortar ela. Know what you're asking for. You say it's out, Quero colocar ela na parte de baixo. but I can't pretend no more. 'Cause for as long as I remember, it's been stuck inside my mind. You can't ask me to surrender when reaching. Agora na parte de cima aqui, eu quero colocar essa aqui. 'Cause it's keeping me alive. Interstate might take me nowhere. Anywhere is better than the places I have been. Sunsets in my rearview mirror, a projection of my old life faded. Então agora eu vou colocar um pouquinho desse pó dourado aqui na água, ou pode ser no álcool também. Eu vou dar umas leves. As I remember, it's been stuck inside my mind. You can't ask me to surrender when reaching for the dream keeps me alive. 'Cause it's keeping me alive. Lost outside of nowhere. A stormy rain tried to wash away the dream. Agora aqui, ó, eu vou colocar umas bolinhas. And the time
Então agora nós vamos fazer um novo modelinho do bolo. É um bolo bem simples também. É um bolo de limão com lavanda. Ele é muito fofo para decorar a cozinha nessa temporada do verão. Nós vamos colocar aqui. Aqui eu vou usar esse produto aqui. Ele é bem macio. No Brasil é chamado de massa corrida. Ó, ele parece um chantilly mesmo. Tem um cheiro um pouquinho forte. E aqui eu vou colocar essa tinta amarela, tinta acrílica. Ele fica a consistência de um chantilly mesmo. Então agora eu vou passar aqui nesse isopor. Caso não tenha isopor, também pode fazer aquele sistema que eu fiz ali do bolo de andares também, né? Aqui tanto pode deixar ele rústico, como pode colocar, eu vou colocar essa espátula aqui. Quero que ele fique assim. Agora aqui eu vou tingir um pouquinho da lilás. E essa massinha, depois que você colocar a tinta, pode colocar num plástico com tampa e guardar, que dá para reaproveitar. Vou colocar aqui no plástico na manga de confeiteiro. E agora nós vamos fazer isso aqui, ó. E agora aqui eu tenho esses limão. Esse aqui eu comprei no Amazon. Eu quero colocar o limão siciliano. Eu tenho limão verde aqui também e tenho o slice das laranjas. Vou usar essa mesma manga aqui, só para mim colocar ali no meio para segurar as flores. Agora eu vou colocar ele aqui em cima desse pratinho. Olha, é assim que eu quero que ele fique.
Então aqui eu decidi colocar essas folhinhas douradas aqui, só para dar um charme a mais. Então estamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu espero que seja do agrado de vocês. E aqui estão os nossos bolos. Aqui nós temos esse bolo aqui, que é um bolo que serve para um casamento, para um noivado, para um, aniversário. Ficou assim. E depois que eu passei aquele pozinho, eu coloquei essas folhinhas douradas, que é uns papelzinhos, que é próprio para bolo mesmo. E eu coloquei aqui para ficar assim mais charmoso. Eu coloquei só na parte de cima e na parte de baixo aqui. Na parte do meio eu não coloquei nada, só o pozinho mesmo, né? Aqui está o nosso limão com lavanda, bem fofinho também. Aqui nós temos esse outro aqui também espatulado, muito fofo. Que é um bolo para qualquer ocasião, né? Vocês podem fazer para vender esses bolos, tanto para decorar, porque hoje em dia a gente não coloca deixar muito tempo a comida na mesa, né? Às vezes no calor. Então esses bolos eles ajudam muito. Tem esse aqui também, com os macarrões, com os bombonzinhos. E tudo são coisas que no decorrer dos vídeos posso ensinar. Bombom, macarrões, tudo coisinha fácil. Aqui nós temos esse aqui também, que é o nosso bolo de chocolate com frutas, bem fofinho. E aqui nós temos o nosso queridinho limão. Olha, para nós que estamos na época do verão aqui agora também, para colocar na cozinha, fica muito legal. E foram esses os bolos que eu tenho. Tem outros modelos também, mas a gente vai gradativamente, né? E hoje, acabando esse vídeo, né? Como sempre, não pode faltar um dia de reflexão, que é uma alegria muito grande eu poder compartilhar as coisas com vocês. E hoje eu quero compartilhar com vocês, e às vezes eu fico pensando assim, né? Não quero que pensem assim, que eu sei melhor, ou sei mais que os outros. Não é nada disso. Mas é tão bom quando nós aprendemos com o erro dos outros e não com os nossos, né? E muitas das vezes nós achamos que servir a Deus é ir à igreja todos os dias ou ir à igreja todos os domingos. E na verdade não é bem assim. Servir a Deus é muito mais que isso. É um encontro assim de corpo e de alma com Jesus Cristo, né? Então o que eu quero dizer para vocês hoje foi uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tinha meus filhos pequenos ainda. E como sempre no Brasil, durante os anos que eu vivi no Brasil, eu tive muito altos e baixos na minha vida financeira. Uma hora eu estava em cima, outra hora eu estava embaixo. E eu trabalhava muito, mas às vezes não dava conta de cuidar da casa e tudo. Era bem difícil. E quando foi um dia, eu conversei com uma senhora na minha igreja, né? Falando para ela que eu precisava assim de um trabalho extra para poder ajudar na renda da casa, né? E ela tinha uma lanchonete, essa senhora. E ela falou assim, vai lá na minha lanchonete que eu vejo pelo menos umas 2, 3 vezes por semana para você. E eu fiquei tão feliz, ela encheu meu coração de alegria naquela noite, né? E eu não vi a hora que a noite passasse para eu ir lá e trabalhar e ter o dinheiro, porque a despensa já estava acabando. E aquele dia ia ser o dia assim, né? E eu fui lá para aquela lanchonete naquele dia, levei o meu filho, né, o Nath, ele foi comigo. E quando nós chegamos lá, tinha 2 tanques de peito de frango para limpar. E a gente limpou todos aqueles peitos de frango. E eu estava muito feliz, eu falei, pensando assim comigo, hoje eu vou fazer uma janta muito gostosa para meus filhos, né? Mas, às vezes, o plano de Deus é outro na nossa vida. E tudo é um aprendizado. Tudo é aprendizado na nossa vida. E aí, quando eu falei para aquela senhora que tinha terminado o trabalho, ela falou assim, então tá, eu vou pagar você com as peles do frango. Você leva aquilo que você puder. Naquela hora, os meus olhos caíram, né? Eu fiquei assim bem triste naquela hora, bem triste mesmo,
porque eu achava assim que ela ia dar um dinheiro para eu, né? Porque eu tinha falado para ela da situação difícil, né? Mas ela falou que era para pagar com a pele do frango, e foi assim que eu fiz. Eu peguei aquelas 2 sacolas que deu para levar, que já estava muito pesada. E quando nós fomos na rua, o meu filho era tão pequeno e ele olhou para mim assim, desencantado. Ele falou: mãe, ela não deu um dinheiro para você e você trabalhou muito. Eu falei: sim, filho. Ela não deu dinheiro, mas ela deu as peles do frango para nós, né? E hoje Deus vai preparar uma receita maravilhosa para o nosso jantar. E só tem uma coisa nisso tudo, meu filho. O dia que você crescer, você seja um grande homem na sua vida. Um grande homem, um homem cheio de amor, com um coração abnegado e aquebrantado diante de Deus. E nunca você faça isso para ninguém. Sempre que você for ajudar alguém, você dê o teu melhor. Nunca dê pele do frango ou dê uma coisa qualquer. Sempre dê o melhor. E eu não estou criticando aquela senhora, porque aquilo foi o que ela aprendeu. Ela achou que ela estava abençoando a minha vida. E de qualquer maneira ela abençoou, né? Porque aquela pele do frango não foi pro lixo. Todos os dias eu tive uma receita nova para aquela pele de frango, né? E muitas vezes nós vamos para uma igreja atrás de bênção e muitas vezes até se frustramos porque não é nem sempre aquilo que nós pensamos, não é? E toda vez que a gente fala de Jesus para alguém, quando eu falo de Jesus para alguém, eu falo de transformação. Eu já não quero que a pessoa vá para a igreja e que Deus vai abençoar, que Deus vai deixar ela rica. Não. Primeiro nós temos que ser transformados. Porque quando Jesus transforma o nosso coração, a gente pode ir até para uma igreja ou para qualquer outra religião e a gente vai ter um coração aquebrantado, um coração humilde, um coração abençoado para poder abençoar a vida de outras pessoas. Porque quando a gente está com Jesus, a gente não perde tempo com coisas mesquinhas, olhando para o lado e vendo o defeito dos outros. Porque quando nós ficamos assim muito religiosos, a gente começa a apontar o defeito das pessoas. E é onde a gente peca, né? E quando a gente tem Jesus no coração, a gente não tem tempo para nada mais disso. A gente só quer amar o próximo, a gente vê beleza em tudo, né? E quando a gente vê uma pessoa assim que está muito errada, que está fora dos preceitos de Deus, qual é o nosso papel de cristão? É orar e acolher com amor essas pessoas. Falar de Jesus para ela, o que realmente Jesus significa para a nossa vida. Então hoje eu quero terminar esse vídeo assim com o coração cheio de amor para vocês. Eu espero que realmente vocês apreciem. Se vocês quiserem pular o vídeo, pode pular, eu não vejo problema nisso, mas eu gostaria muito que vocês ouvissem aquilo que eu tenho para falar. Porque muitas vezes eu não quero falar, mas meu coração fica batendo a semana toda quando eu lembro. Então eu estou entregando hoje o que Deus pediu para mim, eu estou entregando para vocês. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente, que vocês possam trabalhar com essas coisas e ganhar até o pão de cada dia de vocês com isso, ok? Um grande abraço, fiquem todos com nosso Senhor Jesus, na companhia fiel de Cristo Jesus. E até o próximo. Tchau.